Olá, muito boa tarde, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui uma vez mais e desta feita com o pastor Welton, desde Boliqueime ao sul aqui de Portugal. Desculpem pelo atraso, sempre há imprevistos, mas estamos aqui, né, pastor Welton? Estamos aqui para Estamos falar aqui. do que nos trouxe hoje aqui na telinha, né, sobre o desafio da igreja nos momentos que nós estamos vivendo. Grande parte já te conhece das redes sociais, mas nunca é demais se apresentar, dizer quem é pastor Welton Cruz. Fica à vontade. A paz do Senhor, apóstolo Paulo Nunes, é sempre uma grande alegria e me sinto sempre muito honrado, né, ter essas oportunidades de estar falando aqui com você, com os irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus abençoe sua vida, que a graça de Deus seja abundante sobre a sua casa, sua família, seus projetos, em nome do Senhor Jesus. Minha oração é que Deus possa abençoar abundantemente, te dê luz, te dê graça, que venha refletir em você, né, o brilho dele, que possa haver libertação. Nós estaríamos aqui falando sobre um assunto que aqui eu gosto um pouco mais do que de política, né? Para quem, né, não me conhece, sou o pastor Welton Cruz, pastor aqui de Boliqueime, sou pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus Fortalecer, em Boliqueime, casado, pai de 3 filhos, e nós vamos falar aí um pouquinho sobre as dificuldades, os desafios, né, da igreja atual. É verdade, inclusive tivemos aí o fim de semana, né? Foi muito bom conhecer, estar aí contigo junto, falarmos um pouquinho, foi muito bom. Obrigado aí pela recepção. Prezados, hoje nós vamos falar aqui, que temos falado no decorrer de algumas lives que temos realizado, que é a igreja e os seus desafios. Temos trazido vários homens de Deus para estarmos falando sobre esse assunto e cada um tem o seu ponto de vista e todos se encaixam no propósito. É tempo de buscar a Deus. Pastor Welton, sabemos que a igreja, quanto mais se aproxima à volta de Jesus, mais a igreja ela deve estar ativa. Ela deve estar Verdade. centralizada, ela deve estar focada e nunca deve deixar faltar, né, o Espírito Santo no meio da igreja. No teu ponto de vista, como pastor, como servo do Senhor, qual é atualmente um dos perigos graves que a igreja ela tem que enfrentar? Na tua percepção. Ora bem, uma das questões que nós precisamos compreender, né, primeiro, para que não seja assim um monólogo longo, enfadonho, para a gente pode estar trabalhando com etapas, mas a primeira coisa é nós precisamos entender o que é a igreja, o que é ser igreja e de quem a igreja é, a quem a igreja pertence. Nós sabemos que a igreja pode ser observada da seguinte forma: a igreja que nasceu no coração de Jesus, que é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja imaculada, é uma igreja sem erro, sem falha, perfeita. Esta é a essência da igreja que nasceu no coração de Cristo. Essa é a igreja que é a noiva do Cordeiro, que é a noiva de Cristo. Agora, essa igreja, ela é composta por pessoas imperfeitas. E essa igreja organizacional, tangível, palpável, que é feita, né, que é o coletivo, não é a individualidade, ela nasceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ela, né, despontou ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde aqueles que caminhavam segundo os passos de Cristo, que amavam a Cristo, que obedeciam a Cristo, estavam reunidos em assembleia, obedecendo a Cristo, orando, e ali, né, aconteceu o cumprimento da promessa da efusão do Espírito Santo, que ali capacitou todos os irmãos que ali estavam, e dali eles começaram a propagar o Evangelho de Cristo, propagar, né, os princípios da igreja, e aqueles que começaram a perseguir, né, a igreja, começaram a nominá-los como cristãos. Então, esta igreja espiritual, invisível, é santa, perfeita,
composta por pessoas, né? Igreja visível, tangível, palpável, composta por o coletivo de pessoas imperfeitas, caminhando nesse processo, né, de aperfeiçoamento, de preparação para encontrar com o noivo que está vindo, né? E foi nominada por aqueles que os perseguiam como cristão. Daí para frente, né, os cristãos eles se dividem, né, em católicos, protestantes, assembleia, ortodoxo, mas nós bem sabemos que todo aquele que se coloca na posição de igreja, porque tem muitos que se reúnem na igreja, mas não são igreja. Igreja é Exatamente. aquele que está caminhando nos passos de Jesus, obedecendo à voz de Jesus, caminhando conforme Jesus caminhava, né? E que é verdadeiramente um cristão, um pequeno Cristo, como os perseguidores chamavam. Então, esses que são cristãos, esses que são igreja, precisa primeiramente compreender, né, o que é a igreja e que a igreja também não é de homem, a igreja é de Cristo. O primeiro desafio, a primeira coisa que todo cristão, que realmente a igreja precisa entender é exatamente isso, né? O que é a igreja e de quem é a igreja. A igreja é de Cristo. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, não são, né, não fazem parte, né, do ser membro da igreja, não vêm por simpatizar no ambiente onde a igreja congrega, onde a igreja se reúne. E às vezes não estão entendendo o que é ser igreja. O primeiro desafio é entender o que é ser igreja e também entender que a igreja pertence a Cristo. E uma das coisas que a igreja hoje, um desafio que nisso estás falando, a igreja deve entender que ela não deve mover marcos que foram colocados no começo da igreja. O que firma eu vou falar de igreja, mas vamos falar o que firma uma casa, o que firma um trabalho, são marcos, são as qualidades que são dadas a essa instituição. Estamos falando agora da igreja, quando Jesus formou a igreja, ela tem marcas, ela tem marcos, e esses marcos não podem ser tirados da igreja. Então, um dos desafios que eu acredito que hoje a igreja deve focar e olhar é precisamente de onde ela veio, qual o propósito que foi colocada, e ela deve continuar com os mesmos propósitos até o fim, né? Então, esse é o primeiro desafio, não mover marcos da história da igreja no final dos tempos. Uma das coisas, pastor Welton, que a igreja deve despertar, não sei se concorda comigo, hoje a igreja deixou de olhar para a palavra de Deus e focou mais o seu olhar em coisas que são visíveis aos olhos humanos. E isso causa uma guerra interna dentro do ser humano que fica indeciso de quem ele deve ou de que lado ele deve estar. Ele sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas ele não consegue praticar essa palavra sendo ela a verdade. Esse é um desafio para nós nos últimos tempos, a igreja lembrar-se que precisa estar na palavra, viver a palavra, porque essa foi um marco que Jesus deixou, né? As minhas palavras em vós. Isso tem sido notório nos últimos anos, a teu ver, essa mudança de busca, a igreja não está buscando mais como antigamente, assim se fala. Essa é uma visão, tens essa mesma visão, ou qual darias uma sugestão para que possamos entender qual a melhor forma de estar posicionado no correto nesses momentos difíceis? Veja bem, você falou algo aí que é perfeito, guerras internas. Tudo que nós queremos mudar no exterior, primeiro precisa iniciar no interior. Eu entendendo o que é a igreja, entendendo, né, como eu faço para me tornar igreja, para eu ser igreja, e eu entendendo a igreja não pertence a mim, não pertence a homem, não pertence a Roma, não pertence a Brasil, não pertence a Estados Unidos, não pertence a Portugal, a igreja pertence a Cristo. Isso já me faz cuidar bem dela e faz eu compreender que
eu estou nadando contra a maré. Então, tudo é contra a igreja. Todo o caminho, toda a ideologia, todo o processo, toda a direção que o mundo está caminhando é contra a igreja. É que nem aquele peixe, né, que nada contra a maré, subir nas correntezas. A igreja caminha dessa forma. E tudo inicia, né, para um bom desenvolvimento do coletivo, da igreja, inicia de dentro para fora. E para que a igreja também consiga vencer desafios externos, nós precisamos, e que eu vejo uma grande dificuldade, é na edificação pessoal daqueles que estão na liderança. Não sei se você já percebeu que nos últimos anos, o que tem acontecido de pastores se suicidando, pastores com depressão, pastores apostatando da fé, está cada dia aumentando mais. Nós sabemos que é o cumprimento da palavra que diz que nos fins dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, o amor e a fé se esfriaria no coração de muitos. Mas sabe por que isso está acontecendo com muitos líderes? Falta de uma edificação pessoal, uma fé mais alicerçada na rocha, uma preparação maior espiritualmente, porque tivemos um debate aqui há pouco tempo, né, pessoal aqui com os irmãos da igreja, e nós falamos exatamente sobre isso. Um pastor cheio do Espírito Santo, ele pode tirar a própria vida? Eu acho que é impossível ter depressão. Talvez sim, porque é uma doença, falta de se alimentar bem, né? É um estado ali. Mas tirar a própria vida é impossível, porque cheio do Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito Santo? É paz. Uma pessoa com paz, ela tira a própria vida? É Não. gozo. Gozo é uma satisfação na alma. Se a pessoa está com satisfação na alma, ela vai tirar a própria vida? Então nós Não. precisamos alicerçar-nos a nossa fé, buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir vencer, não vai conseguir caminhar para frente, não vai conseguir superar as dificuldades, e nós precisamos estar inabaláveis. No Salmo de número 115, Davi faz duas perguntas: Senhor, quem subirá ao seu santo monte? Entrará, aí diz, aquele que é puro de coração, limpo de mãos, porque esse será inabalável. Nós precisamos, né, como você disse, na palavra, buscar estarmos inabaláveis, porque nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Muitas pessoas que vêm para o cristianismo e voltam, e saem, porque não encontram uma rocha para se firmar, ou né, o desejo. Isso é interno. Nós, como pastores, nós, como líderes, precisamos ser exemplo para aqueles que estão lá fora. As pessoas vão vir, vai ver um pastor firme, um pastor rocha, um pastor que é exemplo na fé, exemplo na conduta, exemplo em todas as áreas. Então, pode me faltar habilidade, né, na capacitação, na prédica, na oratória, na forma de me expressar, mas não pode faltar base e firmeza na fé. O conhecimento na fé, uma conduta na fé, porque falar bonito, os políticos falam, alguns, né? Mas vê como vivem. Às vezes, entendeu? Falar, até papagaio fala, mas o que falta para os dias de hoje é uma liderança que vive o que fala e que verdadeiramente seja exemplo, edificação pessoal. Nós precisamos estar edificados pessoalmente. Se eu quero mudar o exterior, primeiro eu preciso mudar o interior. Se eu quero uma igreja bonita, uma igreja boa, eu tenho que ser, né, esse membro da igreja que seja bom para a igreja. Então, nós, como líderes, vemos muitas pessoas vindo e saindo, mas uma boa parte daqueles que vêm não vem com a intenção de se tornar igreja, se tornar membro do corpo, vem para observar, vem para ver, vem para, às vezes, joio plantado pelo inimigo, vem e vai. Não busca essa edificação pessoal. Nós precisamos nos edificar pessoalmente. Aí você pode me perguntar, mas como que eu me edifico pessoalmente? A Bíblia nos orienta: orar sem cessar, gratidão, contato, comunicação, relacionamento com Deus. Deus criou todas as coisas para relacionamento, É. relacionar com Deus, um jejum para poder enfraquecer a carne e colocar o seu espírito forte, você colocar a sua alma sujeita ao seu espírito. Lá em Salmo nós vemos, né? Aquieta-te, ó minha alma, né? O salmista dando ordem para a alma: aquieta-te, coloca a alma sob a sujeição do seu espírito, liga o seu espírito ao Espírito de Deus, seja totalmente dependente do Espírito de Deus para te conduzir os seus passos. E quando nós formos nos edificando dessa forma, o apóstolo Paulo também, ele aconselha: orai em espírito, orai em línguas, né, para edificação pessoal. E nessa busca, na minha edificação pessoal, eu sei que eu vou estar firme e
inabalável por dentro, o exterior não vai me abalar. Uma das principais, né, começando de dentro para fora, é isso daí que eu acredito que a gente pode estar melhorando em nós para poder ser mais útil para a congregação, para a igreja e de forma coletiva. Como membro, eu preciso ser edificado para ser útil para o coletivo. Eu acredito, é real, eu acredito que um dos desafios hoje, atualmente, é permanecer fiel diante de Deus. É um desafio que isso, como está falando, isso não é externo. O externo, ele não comporta com o que é interno. Às vezes, externamente é algo, mas internamente é diferente. E o que é externo, ele não provoca o impacto, não provoca um mover de Deus, o que é externo, é algo que não é real. Então, o ser o interno, se de dentro para fora, é algo que está em nós, já trabalhou em nós e agora tem que vir para fora para que possa realmente mostrar aquilo que já está em nós, né? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quando fala o coração, não é essa máquina que bombeia o sangue, é o nosso entendimento onde procede a vida e procede a morte. Então, um dos desafios atuais para a igreja é permanecer realmente fiel a esse Deus. Não é impossível, mas é um desafio. Não é impossível. E o Senhor Jesus, ele já deu esse desafio para nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Eu acredito que esse é um desafio não só de hoje, mas um desafio que foi passado por Cristo desde a fundação da igreja. Temos que levar isso até o final. E hoje não vamos estar citando nome, denominações ou igrejas, mas tem se visto subir, né, ministérios, igrejas que estão perdendo esse foco de carregar sua cruz e seguir uns movimentos que vão tocar mais o externo, que nós estamos falando, e que não vai no interno. Isso é prejudicial para a igreja. Eu digo a igreja porque a noiva de Cristo ela não se mistura com esse tipo de evangelho. Ela permanece no evangelho porque tem o óleo, porque tem as vestes limpas, mas ela não vou falar. A igreja ela deveria olhar de uma forma e ela está focada em coisas que não são primeiramente do céu. Isso é grave para a igreja, para o crescimento da igreja. Eu vou dar um exemplo, depois tu responde. Hoje, para se evangelizar, sim, se tornou mais difícil do que alguns anos atrás. E o porquê? Porque há uns anos atrás a igreja testemunhava e testificava aquilo que aprendia na palavra. Hoje, aquilo que a igreja testifica não condiz com aquilo que a palavra ensina e se torna difícil para evangelizar. Esse é um desafio que a igreja deve tomar, voltar a ter posição para poder avançar, alcançando vidas. Qual é o teu parecer sobre isso? Veja só, você falou aí sobre a edificação pessoal para chegar aí. O apóstolo Paulo ele disse o seguinte, né? Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu fui até o fim. Então, essa necessidade de ir até o fim, ainda 2 pontos que eu apresento que convém, né, ser edificado dentro para depois irmos para fora, que nós precisamos, que somos vocacionados, somos membros da igreja, no coletivo, somos vocacionados para, né, o serviço da igreja. Uma coisa que eu tenho visto também, a falta de compreensão de familiares, da família,
para compreender que você é vocacionado, que você está aí. Eu vejo muitos líderes espirituais, pastores, sofrendo muito, tentando fazer a obra com amor, tentando fazer a obra com fervor, mas não tem o apoio do cônjuge. Às vezes os filhos estão longe. Então, é uma luta interna dentro, né, já, não dentro de si, mas dentro do seio familiar, fazer com que a sua família compreenda que você é alguém vocacionado, é alguém chamado, fazer com que, né, sua esposa compreenda o seu chamado, entenda a nobreza do seu chamado e te acompanhe. Eu falo isso, pastor, porque eu conheço muitos pastores que pararam de pastorear, pararam de servir, pararam. Aí eu vou perguntar: não tenho acompanhamento, a minha esposa não quer ir comigo. Ou até mulheres de Deus lutavam em circo de oração, 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 mas o marido estava onde? Às vezes na balada, às vezes no boteco, às vezes em casa mesmo, ou apostatado. Então, é um desafio no seio familiar. E é um desafio. Como nós podemos apresentar isso e resolver essa situação? Primeiro, os que estão a Bíblia fala que os obreiros convém que governe bem as suas casas, né? Governe bem as suas famílias. Primeiro, sermos bons pai de família, darmos os exemplos e apoiar as famílias, tentar trazer as famílias para o coletivo, a família para junto, para o seio familiar. Tem muita gente que foca demais em querer alcançar jovem, tem que ser alcançado. Só que jovem é rebelde, jovem é louco, jovem quer experiência, jovem quer sensação. E às vezes temos que alcançar o jovem, mas tem gente que foca tanto no jovem e esquece das famílias, do casal. Precisamos formar, né, ajudar e apoiar as famílias. E uma coisa que acontece às vezes, que é desafio para um homem. Uhum. Às vezes, né, você é um homem, é um pastor, quer fazer a obra, está desejoso de fazer a obra e está vendo alguma resistência da esposa, está vendo uma resistência, às vezes é só Deus provando. Diante dessa resistência, qual vai ser a sua atitude? Você vai parar por causa da sua mulher? Vai parar por causa de um filho que está na mão? Ou você vai continuar? Às vezes nós precisamos apenas continuar para que eles vejam, não, realmente ele está com o coração em Deus em primeiro lugar. A palavra diz, né? Aquele que ama mais o filho do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais a esposa do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o marido do que a mim não é digno de mim. Então a igreja, dentro da igreja, dentro do seio da igreja, as famílias precisam ter mais compreensão. Você é marido, a sua esposa ama estar na igreja, ama adorar a Deus e não negligencia, né, os seus afazeres dentro de casa. Apoia ela, vai com ela de vez em quando, ora com ela. O seu marido está ganhando alma, está evangelizando, tá fazendo a obra de Deus. Apoia ele, não faz esse cara parar, não, porque imagina se ele voltar para o mundo. Você prefere o teu marido na igreja ou o teu marido na Cracolândia fazendo coisa errada? Então, é melhor estar na igreja. Filho, olha os seus pais. É melhor seus pais estar na igreja do que estar brigado, gritando. Uhum. Então, a família precisa ter essa compreensão. Esse é o primeiro ponto. Precisamos, de dentro da igreja, para vencermos os desafios externos, trabalhar dentro e entender que é a igreja, entender como ser igreja, de quem é a igreja, pessoalmente, eu ser um bom marido, eu ser uma boa esposa, eu ser um bom filho, cuidar das famílias, família de forma do coletivo da família, para ser uma boa família dentro da igreja. E outra coisa, a união. A união interna é uma luta. Nós vemos alguns falarem assim: olha, o pastor está fazendo muita coisa de forma isolada, mas quando o pastor iniciou, às vezes o pastor convidou um, convidou outro, convidou outro, convidou outro, convidou outro, convidou outro, convidou 100. Quantos veio? 2. Então, ele vai e faz mais um, convida 100. Quantos vem? 1. Aí ele vê que ele não depende desses. Então ele vai fazer. Se eu dependo de Deus, eu vou fazer. Quando verem as coisas sendo feitas, aí vão se unir, vão estar vindo. Quando diz lá no Salmo 133, que é bom e é suave que os irmãos vivam em união, que ali onde os irmãos se reúnem, né, Deus ordena a bênção, isso é necessário para o crescimento saudável da igreja, do reino, a união. Tem muitas pessoas vivendo de forma isolada, e você se isolando, você vai cair, vai se perder. A igreja, se você for ver os 10 mandamentos, 4 é relacionamento do homem com Deus, e 6 é relacionamento uns com os outros. Então, precisamos estar unidos no coletivo,
Outro desafio da igreja, primeiro, interna, antes de sair para fora, interno, nós precisamos trabalhar. Família unida, igreja é uma família, é um conjunto, união, precisa essas picuinhas acabar, essas inveja, esses ciúmes, que ele está fazendo mais que eu. Quando se reunir, não é um querer ser maior do que o outro, somos todos membros do mesmo corpo. E essa compreensão na mente dos que são igreja, dos que estão na igreja, vai ajudar aqueles que estão vindo agora chegar e ver a união, ver o amor, ver a compreensão, ver o respeito, e isso vai ajudar para nós evangelizarmos fora. Tratados dentro, nós cuidaremos fora. Curados dentro, nós curaremos fora. Porque se eu estou ferido, eu vou ferir. Se eu estou frustrado, eu vou frustrar. Se eu estou machucado, eu vou machucar. Mas se eu estou curado, se eu estou cheio de amor, se eu estou cheio do Espírito Santo, a boca fala o que o coração está cheio e fica fácil para se evangelizar. É uma realidade desse jeito, porque nós não podemos dar aquilo que não temos. Então temos que nos preparar, nos sarar, para depois apresentarmos, sim, aquilo qual já fomos tratados, sarados, já foi trabalhado em nós, e nós podemos ajudar outras pessoas que passem ou venham a passar pelo mesmo problema e possam saber que existe resolução para esse problema. Então, um dos desafios que nós estamos vendo, além de posições, é um desafio interno. É a união interna para que todas as coisas possam caminhar e se encaixar como deve ser e vencer qualquer batalha. Porque há uma realidade, se mesmo nosso metabolismo não estiver sintonizado ou sincronizado, nós vamos ter dificuldades em várias áreas. É preciso essa união, essa sincronização para que a igreja possa avançar. Então, esse é um dos desafios hoje, é realmente focar e dizer: todos somos de Cristo. Não há divisão, não é de Apolo, outro não é outro não é de Paulo, não. Só há um que é o único, que através do qual nós chegaremos à eternidade e ali ficaremos eternamente com Deus, somente através de Cristo. Então, um dos desafios que a igreja hoje ela passa é precisamente esse desafio, o interno. Como você se sente? Como você está? O que precisa mudar na sua vida? Muitas vezes nós batemos até no peito e dizemos: não, estou bem. Não, Deus é na minha vida. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos examinar, porque às vezes pode pensarmos que é luz que há em nós, e a Bíblia diz que pode ser densas trevas. Então, a palavra de Deus, ela vem em nós internamente esclarecer como nós nos encontramos diante de um Deus tão poderoso. Então, esse é um dos desafios que a igreja ela tem que enfrentar nesses momentos que nós estamos vivendo. Pastor Elton, em relação agora geograficamente, sei que estás no Algarve, conheces um pouco mais para o norte, ou outros lugares, outros países. Cada lugar tem a sua dificuldade. A igreja, em cada lugar que ela está implantada, ela tem desafios diferentes em si. Por exemplo, dá um exemplo, no Algarve, o desafio pode ser mas esse desafio que o Algarve passa, a Lisboa pode não passar. Mas o desafio que Lisboa passa, o Algarve não passa. Então, a igreja ela tem que ver quais são os desafios que ela tem que enfrentar para romper. Ela não pode parar. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está dizendo que o inferno não tem o poder de parar essa igreja. Então, esse já é um desafio de vencer, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos mais e muito mais do que vencedores. Então, desafio para vencer é um desafio atual para a igreja. Então, se você está numa igreja que precisa ver, eu estou numa igreja que a igreja está com um problema, em vez de você olhar para esse problema,
seja um daqueles que vai ajudar a solucionar esse problema e não a prejudicar esse problema ou essa situação, acendendo mais a ira, ou acendendo mais a discórdia, ou acendendo mais a corrupção, seja o que for, dentro da igreja. Então, esse é o desafio, permanecer sóbrio e vigilante. Exato. Olha, nós, então, analisando sempre por dentro, dando, né, prioridade em cuidar dessas situações internas da igreja, nós podemos olhar para fora e desafios vêm de todos os lados. Nós temos desafios geográficos por questões espirituais. Tem regiões que há muito mais inimigos do que em outras, né? Tem regiões que tem 10, 20, 30 congregações, lugares onde os irmãos se reúnem e oram, né? E clamam, e buscam, e evangelizam. Então, tem um mover espiritual diferente. Então, às vezes você vai pregar num ambiente que nem esse, é maravilhoso, as coisas fluem. Agora, tem lugares que você vai pregar, parece que o céu está de bronze, está tudo travado, se torna pesado para você colocar para fora aquilo que está dentro. Isso são questões de regiões geográficas que são mais pesados. Tem o desafio também aqui no Algarve, que nós sabemos que igreja somos nós, né? E é o coletivo. Agora, lugar para poder alugarmos, para congregar, isso também é um desafio, sabe? A igreja protestante, não sei, pelo menos apoio governamental, não sei se tem, não sei se a igreja católica tem algum apoio do governo, mas A Igreja talvez Católica tenha, certamente né? terá apoio do governo. Então, nós sabemos que, de forma ecumênica, né, tem algumas locais que podem ser utilizados também pela igreja protestante, mas é difícil. Eu, quando iniciei aqui o trabalho, procurei uma loja para alugar, né, um armazém para alugar. Tá difícil, né, para arranjar lugar, para alugar, para poder fazer, né? A igreja, pessoa, o coletivo, ela se reúne no ambiente, faz desse ambiente um hospital para aquele que está ferido espiritualmente ser curado, faz, né, daquele ambiente um quartel-general para capacitar soldados de Cristo para sair e pregar a palavra, edificados, curados, lavados. Então, de forma geográfica, temos também esse desafio de encontrarmos lugar para alugar, para estarmos, e os valores, né, que são um absurdo. E outra coisa, os corações estão um pouquinho fechados para o apoio à igreja. Tem igreja que foca demais em pedir, em extrair, e por causa de tantos assim, né, que de forma forçada querem extrair, né, o recurso das pessoas, aos outros estão às vezes assim meio não vou estar ajudando porque estão fazendo coisa errada, estou enriquecendo pessoas com meu dízimo, com minha oferta. Então, também é um desafio grandioso aí para o crescimento da igreja, né, em regiões, né, geográficas. Aqui no Algarve, por exemplo, está difícil você achar. Eu estou aqui numa tenda, né, num terreno agrícola, mas já estou com desejo de achar um lugar no meio né, de uma cidade, com as portas, para que pessoas passem e vejam. Né? Às vezes tem alguém passando, está triste, está ouvindo lá um louvor, aquilo está quebrantando o coração. A pessoa chega, chora, fala, conversa com o pastor ouve. Só dela ter ouvido um louvor, conversado, chorado, ela já vai para casa curada, já vai para casa limpa. Então, tá difícil de achar lugar para poder fazer uma congregação, para poder estar se reunindo. E os irmãos não podem voltar a viver que nem lá nos primeiros 4 séculos, né? Fincado debaixo de cave, em cavernas, escondido, em casa. Não, você falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Porta é para se defender, é para se esconder. Então, quem está se defendendo é o inferno, não a igreja. A igreja está marchando. Nós precisamos marchar. Mesmo diante desses desafios, nós não podemos parar. Com fé, força e união, a gente vai conseguir avançar nessa situação aí. Esse é um desafio para a igreja. Exato. Tem vários, vamos falar durante o decorrer dos nossos podcasts, falando sobre esses desafios, né? E são inúmeros desafios em cada momento que nós estamos com vários convidados, cada um, ele exemplifica um desafio para a igreja e é uma realidade os desafios. Hoje nós vamos entender que as portas se abrem
e se fecham enquanto elas não trancarem. Então, quer dizer, hoje uma porta ela se abre e ela se fecha, se abre e se fecha. Então, hoje a igreja ela está dizendo assim, não, a porta fechou, mas ela abriu, ela fechou e ela abriu. Mas vai chegar um momento que essa porta fecha e não abre mais, ela tranca. E só uma forma de abrir essa porta que está trancada, ou quebrando a fechadura, ou tendo a chave para abrir, né? E a igreja deve entender que essa porta ela vai se fechar. E quando ela se fechar, será tarde demais para reconciliar com Deus. Nós vimos isso quando Noé construiu a arca e convidou todos a entrar, ninguém quis entrar. Mas quando a porta se fechou, eles quiseram entrar e não puderam entrar mais. E essa porta que a Bíblia diz que vai se fechar, ela vai se fechar. Então ainda é tempo de entrar por essa porta. A igreja ela deve entender que a porta que lhe foi proposta a ela passar é uma porta estreita e apertado é o caminho que vai conduzir à vida eterna. Então, a igreja, um dos desafios da igreja é manter posicionamento na caminhada rumo à eternidade com Deus. E nós sabemos, para que isso aconteça, existe um desafio enorme e gigantesco. É, como a Bíblia diz, apresentando nossas vidas diante do Senhor todos os dias, reconhecendo nossos erros e nossas fragilidades. Então, pastor Elton, a igreja tem uma missão, é uma missão de reconhecer onde ela se encontra, de que forma ela se encontra e como ela deve fazer para mudar a posição ou a situação em que ela está. Você falou muito bem. E tem uma coisa também aqui que é um grande desafio de forma externa que nós podemos olhar e analisar, é que é a islamização mundial. Você já reparou como que está crescendo e como que eles impõem, né, de certa forma, as suas regras, né, os seus ditos. Nós estamos vendo aí muitos portugueses falando sobre isso, né, que tem muitos que estão vindo para cá, para um país cristão. Portugal é um país cristão, e eles vêm meio que impondo, né, as suas ideias, né, a suas culturas. Tem que haver um certo respeito, né? Se eu sou um luso brasileiro, vim do Brasil para cá, hoje eu tenho dupla nacionalidade, sou português também, mas quando eu vim, para eu, né, me tornar um luso, eu tive que me sujeitar às leis de um país. Aqui é um país cristão. Então, um dos grandes desafios que a igreja, né, que o cristianismo está sofrendo também é sobre isso. Os cristãos, famílias cristãs, geralmente têm 3, 2, um filho. Agora vamos ver os islâmicos, estão crescendo. Isso também é um cumprimento da palavra, né? Por mais que a gente queira achar que o futuro aqui vai ser maravilhoso, vai ser bom, isso, aquilo, mas nós estamos vendo que a igreja precisa permanecer firme, porque a nossa esperança é Jesus, não é uma melhora, né, mundial aqui, porque a paz que nós estamos esperando, né, ela vai vir depois de uma grande tempestade. Vai haver, né, um avivamento da igreja, vai vir um chacoalhar da igreja para que haja um despertamento, vai vir aí uma falsa paz, mas depois vai vir guerra, a paz só vai vir depois. Então, nós precisamos permanecer com a nossa esperança em Cristo, desafios grandes estão pela frente, e um dos desafios para o crescimento, né, de forma orgânica, de forma em dimensão do cristianismo, também é isso, porque eles estão vindo um islâmico para ele negar a fé dele, para ele abandonar, né, deixar de ser muçulmano, é difícil demais. Agora o cristão às vezes qualquer coisinha, o pastor olhou feio, o pastor não deu bom dia, já se afastou, e dali qualquer coisa já vai para o satanismo, já vai para aquilo, já vai para o budismo, já vai para aquilo. É Então verdade. também é um desafio, pastor, é um desafio. E outra questão também que era bom a gente pegar algumas doutrinas que vêm de fora.
Antigamente, o que atrapalhava um pouquinho, né, a entrada do povo, né, no reino dos céus, no início, entrar no coletivo, entrar na membresia, entrar no rebanho de Cristo, era a lei. O povo pregava tanta lei, abraçava tanto na lei, tanta lei, que eles, a porta, ela não está fechada, né? Ela permanece estreita, mas não está fechada. Mas tinha pessoas que colocavam tanta lei que impedia pessoas de entrar, né, na porta. E às vezes nem eles entravam por ela, fechava a porta para que outros não entrassem. Isso era um desafio. Agora, nos dias de hoje, está diferente. O liberalismo, né, exacerbado, tá como se não tivesse, não existisse mais erro, não existisse mais pecado, como se a graça, apresentarem a graça como se fosse uma carta de autorização para pecar deliberadamente, para viver de qualquer maneira. Então, isso tem sido muito prejudicial à saúde, né, da igreja. Também essas doutrinas que têm vindo aí têm sido muito prejudicial à saúde da igreja. Eu te dou um exemplo. Teve aqui um companheiro que teve aqui também com título de pastor, e ele me falou o seguinte, né, dentro da ideologia dele, que aquele que se suicida, né, vai para o céu e tudo. Eu falei, você acredita nisso? Ele falou, acredito. Eu falei, olha, então é o seguinte, eu não vou conseguir mudar o que você crê. É uma crença sua. Está arraigado em você. Tem pessoas que estão com crenças limitantes aí, que se tiver um pouquinho mais de dinheiro, já acha que está pecando. Crenças limitantes. A gente não consegue mudar a crença das pessoas. Só que tem crença que é prejudicial à saúde da igreja. Eu, como pastor dessa igreja, se chega alguém aqui no altar e prega, que você vai se suicidar e vai para o céu. O que vai acontecer? A pessoa, às vezes, vem para a igreja com problemas, com dificuldades, e vem querendo a Deus uma resposta. Aí chega na igreja e vê o pastor pregando, né, que se ele se suicidar, ele vai para o céu. O que ele vai fazer? Vai em casa, talvez escreve uma carta, olha, tive lá na igreja do pastor tal, e eu ouvi falando lá que eu ia para o céu. Aí se É, mata, isso é prejudicial à igreja. Temos que tomar cuidado com essas doutrinas que é prejudicial à igreja. Doutrinas que diz que a graça é maravilhosíssima, escancarada, que porque você está na graça você não precisa orar, não precisa se consagrar, não precisa congregar, não precisa se reunir com os irmãos, não precisa vigiar, não precisa abrir mão do pecado. Isso vai te fazer caminhar na carne, e os frutos da carne vai te afastar de Deus e vai te fazer ser um membro doente no é corpo de verdade. Cristo. Isso vai prejudicar todo o corpo de Cristo. Então, tem muitos desafios, mas com fé a gente precisa perseverar, né, sendo a diferença. Né? Não adianta olhar no olho do outro e achar lá um arqueiro, sendo que tem né, cisco nos nossos olhos. Temos que sermos nós a diferença para poder a igreja caminhar saudável e crescer à vontade. A igreja ela tem desafios que não vão acabar. O maior desafio que nós temos é chegarmos no céu com a nossa salvação. Então, a nossa caminhada ela vai ter dias de bonança, o alto, o bem, vai ter dias de tempestade, meu Deus, eu não vou conseguir, mas a diferença está na confiança no nosso Deus. Os que confiarem no Senhor, a Bíblia diz que eles caminharão e não se fatigarão. O Senhor é aquele que sustentará a sua igreja nas horas mais difíceis que ela tiver que atravessar enquanto estiver aqui. Mas o que as outras pessoas elas querem é viver suas vidas de acordo com a sua própria direção. E Deus, ele é bem claro. Quando a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, né, em que a Bíblia vai dizer que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar de todo o seu coração e se afastar dos seus maus ou deixar seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados.
Mas a Bíblia não fala de pecado até Deus se expressar nesse versículo. Muitas vezes as pessoas, pastor Elton, elas erram e não alcançam vitória porque elas pensam que o que impede eu ser abençoado é o pecado. Mas não é só o pecado que impede eu ser abençoado, pastor Elton. É E é verdade. isso que as pessoas devem entender. Quando a Bíblia vai dizer que o povo de Israel pediu um rei e não estava nos planos de Deus dar Saul como rei para Israel. Não estava nos planos. Mas Deus recebeu Saul da mesma forma, abençoou Saul da mesma forma. Samuel ajudou Saul da mesma forma. Só que Deus havia falado a Saul para que ele destruísse tudo, não ficasse nada. Não podiam levar nada. E o que aconteceu? Saul desobedeceu a ordem de Deus. Então, o caminho que Saul pegou foi um caminho mau aos olhos do Senhor. Então, hoje a igreja ela se colocou que o que afasta ela é roubar, é matar, é adulterar, é fornicar, é se prostituir. Então, tem essas coisas que eu não faço, eu estou em Deus. E as coisas não são bem assim. Os maus caminhos não podem estar na vida do crente. Então, Saul, ele teve tudo, mas por não obedecer a Deus, Deus o rejeitou. Ele quis voltar atrás e Deus disse: não, não quero, mas já o rejeitei. E aí vem Davi, que vem governar Israel. Então, os desafios que a igreja deve entender hoje, muito mais hoje, pastor Welton, não é dizer assim, olha, eu não sou em pecado, sou numa igreja, estou adorando. Agora, o caminho que eu estou trilhando, o caminho que eu estou andando, Deus está se agradando dele? Os últimos anos, a igreja tem tido desafios e homens que não têm tido o discernimento espiritual. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Ora, se a pessoa ela não é espiritual, ela vai trilhar caminhos carnais. Nós teremos aflições. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas sendo bom ânimo, eu venci. Ora, se o meu Deus venceu, eu estando nele, eu vou vencer também. Mas, pastor Welton, o que a igreja precisa entender hoje como desafio é realmente observar o caminho que ela está trilhando. Tem obreiros que dizem sim, eu saio daqui agora e vou para ali porque Deus mandou. Mas eles não vão para lugares, por exemplo, nem que o senhor fez. O senhor foi para um lugar, quem não conhece pode ir lá na igreja do pastor Welton Cruz ali em Bulicame. Você vai dizer que aqui tem uma igreja. Eu fui lá e disse, meu Deus, aonde está essa igreja? Mas é ali uma igreja adorando e glorificando ao Senhor. Então, os caminhos são importantes. E tem pessoas, pastor Elton, nesse momento, que causam dissensões, divisões, e dizem que Deus está abençoando. Eu não posso crer, eu não posso acreditar. Se Deus rejeitou a Saul porque não obedeceu, Deus vai aceitar, por exemplo, eu que vou desobedecer a Deus? Não, por isso a Bíblia diz, eu tenho que abandonar os maus caminhos. Então Deus ouvirá, Deus sarará e me perdoará os meus pecados. Eu creio nisso. Então, a igreja hoje precisa ter em sua mente que existem caminhos que parecem ao homem corretos, mas o final deles é a morte.
Verdade. A igreja, ela precisa voltar a ter um caminho diferente. Eu acredito nisso. Eu não estou generalizando, mas a igreja precisa ter uma identidade hoje, um caminho certo, uma direção certa, para que a igreja entenda que só assim ela pode e consegue evangelizar o mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito, apóstolo, que a igreja precisa voltar àquela essência de Atos dos Apóstolos, sabe? Em expandir a essência da igreja, santa, imaculada, né? Nesse processo de aperfeiçoamento. E grandes são os desafios da igreja, mas também tem grandes estratégias para poder vencermos os desafios da igreja. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 10, vem dizendo: irmãos meus, no demais, fortalecei-vos no Senhor. Isso. Vamos nos preparar? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Seja revestido, seja capacitado, seja habilitado, seja obediente, seja alguém que ame, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que tem muita quantidade de dons, e através dos dons alcança isso, alcança aquilo, mas todos esses dons vão passar. O dom perfeito é o amor, a essência do evangelho é o amor, a essência do cristianismo é o amor. O nosso Deus, ele disse: eu sou o amor. Então nós precisamos estar cheio de amor, transmitir o amor com ações e com palavras. As nossas ações e com amor nós iremos, né, conseguir alcançar o nosso êxito, vencer e romper todos os desafios, voltando a essa essência, né, de Atos dos Apóstolos, de crentes dinâmicos, pregando, levando, fervoroso, com o coração cheio de amor, de paixão Glória a por Deus. Deus, abraçando-se a essa fé, abraçando-se a essa graça, esse favor que nós não merecemos, porque sabe aquilo que pode impedir alguém de entrar no céu? É a rejeição dessa graça, é a ingratidão por este favor que nós não merecemos, é um orgulho que faz a pessoa preferir o pecado do que se arrepender. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é só eu saber que eu tenho pecado, não. É eu arrepender, é eu confessar o pecado e deixar, né? Então, quando nós buscamos, se eu não consigo, pede ajuda, vai no pastor, ora um pouco mais, se consagra um pouco mais e se fortifica. Você que está distante da igreja, eu te aconselho, meu irmão, volta para casa. Volta para casa, a arca está aberta ainda, as portas estão abertas ainda. Aleluia. Jesus, ele ainda te aceita, a graça ainda está conosco, mas num abrir e num piscar de olho, a igreja vai subir. Eu quero subir com essa igreja. Se você permanecer firme, né, se abraçado nessa graça, é tempo. Imagina você agora que está ouvindo. Se Jesus voltasse agora e arrebatasse a igreja, você acha que você faz parte da igreja? Você está no coletivo, você está em harmonia com a igreja, você está em harmonia com Cristo, está em harmonia com o Espírito Santo, você está em harmonia. Nós precisamos ter comunhão com a igreja, estar congregando. Volta para casa, meu irmão. Jesus te ama. Os desafios são grandes, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis desafio, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha para você ver lá no primeiro século, quanto mais Roma batia na igreja, mais a igreja crescia. Irmãos que eram jogados dentro dos coliseus, via o seu filho ali sendo estraçalhado, mas não negavam a fé. O apóstolo Paulo, para ser morto no dia seguinte, ele não tirou a vida dele, ele foi como mártir. Pedro foi para ser crucificado, né? Ele falou: não, eu não crucificado igual ao meu Senhor, não, me crucifica de cabeça para baixo. Eles não tiravam as próprias vidas, eles morriam como mártir, pregando a palavra de Deus, amando a Deus. Esse fogo precisa voltar a queimar no nosso coração, o amor precisa transbordar em nosso coração, e a fé. A fé nos leva a fazer boas obras. Eu não faço obra para ser salvo, né? Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Mas se eu digo que tem fé e não pratico obras, a minha fé é morta. Então nós Assim, precisamos pregar o evangelho para o mundo com ações. Assim nós vamos vencendo e rompendo cada desafio, que são muitos da igreja. Mas se nós cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos uns dos outros em união, com fé firme em Deus, com certeza nós iremos vencer todos os desafios. Eu acho que é o que eu poderia concluir aí para os e irmãos.
E concluindo com essa chave de ouro, é verdade, e fica aqui essas nossas palavras a todos que estão nos assistindo, que estão nos vendo, neste bate-papo entre amigos, nesse podcast, falando sobre a igreja e seus desafios. Eu acredito que no dia de hoje você já foi abençoado por tudo aquilo que foi falado aqui. Pratique e ponha em prática. Como já foi falado, está afastado, volta. Jesus está de braços abertos para te receber. Ele vai colocar um anel novo no teu dedo, calçar novos sapatos, te dar novas vestes. E ele ainda vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos, a Deus em primeiro lugar. Pastor Welton, muito obrigado por a sua disponibilidade de estar aqui e trazer essas diretrizes tão abençoadas, né, direcionadas por Deus para as nossas vidas, para todos nós, e o nosso desejo, antes de nós encerrarmos, pediria que fizesse uma oração por todos nós, apresentando todas as vidas que vão estar vendo, né, que vão estar ouvindo, e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. E eu quero já agradecer. Após a oração, nós vamos encerrar esse podcast e voltaremos com outros mais, e os meus agradecimentos. Fica à vontade, levantando esse clamor em prol das nossas vidas para a glória de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, onde quer que as nossas vozes sejam ouvidas, Pai, eu te peço que o Senhor vá de encontro, toque em cada coração. A igreja é sua, pertence ao Senhor. Nós te pedimos, molda-nos, edifica-nos, capacita-nos, habilita-nos, arma-nos, Pai querido. Cura, Senhor, todas as nossas feridas. Traz de volta, Senhor, para o teu redil as ovelhas que pertencem ao Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, a tua noiva. Ornamenta a tua noiva. Senhor, nos prepara para encontrarmos contigo. Nós bem sabemos que sem a tua ajuda, sem o teu direcionar, sem o teu Espírito nos convencendo dos nossos erros, pecados, do juízo e da justiça, nós cairemos, nós sucumbiremos, nós afundaremos. Mas se o Senhor for conosco, consolando, iluminando, direcionando, abençoando, nós iremos vencer, porque o Senhor venceu e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Seja abençoado, seja iluminado, seja fortalecido, seja edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Elton, muito obrigado pela disponibilidade, e a todos que estiveram conosco e ainda estão. Deus abençoe, compartilhe, porque certamente vai chegar alguém que está precisando ouvir essas palavras. Que Deus abençoe a todos. Bom final de sábado aqui para Portugal, também para o Brasil e ainda na tarde. Deus abençoe aonde já está final ou quase entrando no dia de domingo. Um bom final de sábado e um domingo abençoado. Primeiro dia da semana, aqui se realiza o culto de Santa Ceia. Vão cear, o mestre chama, venciar. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado, pastor Elton, fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.